Muito bom. Eu queria aproveitar, então, já que eu estou no tema, né, vou aproveitar e continuar no tema. Só que agora eu vou falar de uma linha de metrô que é o mais antigo do mundo. Bota aí no chat, quem sabe, qual é a linha de metrô, não linha férrea, trem já existia há Linha de muito tempo, metrô principalmente em mesmo. Minas, né? Minas tinha trem desde sempre, né? Eu Mas vou chutar o país. tá, Deve ser na Inglaterra. tá. Alguém mais chuta? Eu chutaria outro país, eu chutaria a China. China, metrô? O mais antigo. Vamos ver. Chat, vamos ver o chat. Quem é que diz? Bom, ele foi inaugurado no dia 10. Opa, eu errei a data aqui, hein? Não, tá certo, acho que é. É 10 de janeiro de 1863. Foi inaugurado há 159 anos. Caramba! É claro que não inteiro, né? As primeiras estações, né? O sistema era pequenininho na época, né? Vamos botar o logotipo dele aqui logo, para dar o spoiler. Underground. Esse é o metrô de Londres, né? É o mais antigo do mundo, né? E aqui uma fotinho de uma composição saindo de um túnel. Olha como é estreitinho o túnel, né? Os caras não deixam muita margem, né? Caramba. Se desse umas 3 demão de tinta, já não passa. Quero ver fazer um filme do James Bond nessa situação aí. Pois é, hein? O cara não consegue passar ali, não, bicho. Então, ele foi idealizado já na década de 1830, mas só teve, né, realmente conseguiram convencer todo mundo e ter permissão para a construção em 1854. E o principal cara que convenceu todo mundo, que idealizou e que pôs a ideia para frente até ela realmente ser concretizada foi o Sr. Charles Pearson. Foi um político e também, se não me engano, empresário da época. Ele teve essa ideia de colocar os trens subterrâneos, porque já existia trens na Inglaterra. Só que a cidade de Londres, já naquela época, final do século XIX, era totalmente congestionada por carroça, vaca, vendedor, pedestre, cavalo, carruagem. Já era intransitável. Ele teve a Já ideia era uma de pegar 25 trem. de março daqui, né? Acho que era a cidade ali, o miolinho era todo complicado, sem ter carro, né? Com carroça, com charrete, com tudo, né? A cidade já devia ter suas 30 mil pessoas, estava insuportável, né? Então, ele teve essa ideia. Por que a gente não coloca o trem por baixo da rua? Que ninguém tinha feito isso antes. E chamaram de doido, que não ia dar certo, não sei o que lá, como é que a gente ia fazer um túnel. E a primeira ideia que foi implantada foi cortar e cobrir. Corta a vala, faz o túnel e fecha por cima. É um método caro, mas na época não tinha traduzão, né? Não tinha tecnologia para fazer isso. Então, começou assim. Então, essas primeiras linhas, primeiras estações, na década de 1860, foi feito assim, cortar e cobrir. Né? Então, teve que ter muita desapropriação, né? Porque tinha um monte de casa, um monte de prédio, por onde ia passar, ia ter que ter desapropriação. Então, eles priorizaram, inclusive, por embaixo de ruas, de avenidas, que pelo menos não ia ter que destruir nenhum prédio, já que tinha que cortar em cima, né? Então, priorizava onde já existiam avenidas, né? Então, ela foi inaugurada em 10 de janeiro de 1863, com um trecho específico entre a estação Paddington e Farringdon, duas estações ali, e essa foi a primeira linha, né? E na época, obviamente, não era elétrico, eles usavam carruagens, né, nesses trilhos que eram iluminados a gás, uma iluminação a gás, e era puxada por locomotiva a vapor lá dentro do túnel, né? No primeiro dia, transportou 38 mil passageiros. Eles tiveram que emprestar trens de outras linhas para jogar lá dentro, porque todo mundo queria saber a novidade, né? Então, no primeiro dia, já teve que emprestar trem das linhas tradicionais e jogar para baixo da terra, né? Mas nessa época, o uso dessas locomotivas a vapor era complicado para a saúde dos passageiros. Muitos desmaiavam no trajeto por causa do calor e da poluição que tinha lá dentro, né? Mas já queimava carvão lá dentro do túnel, mas é o que tinha, né? A eletrificação só veio no começo do século XX, então levou pelo menos uns 30 anos, 40 para se eletrificar e aí resolver esse problema de poluição, de calor, etc, né? E na década de 1890, já uns 30 anos depois da inauguração, é que começou a ser usada a tecnologia do tatuzão. Aí sim começaram a construir com a profundidade maior,
não precisava destruir nada em cima, a 25 metros de profundidade, permitindo inclusive atravessar o rio Thames, né, o rio Tamisa, né, que não dava, né, na tecnologia anterior. E aí começou a expandir, né? Inclusive, algumas das estações foram utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial como abrigos antibombas. Aqui eu tenho uma foto da estação de Aldwych sendo utilizada como abrigo antibomba durante os raids alemães da Segunda Guerra Mundial. Tá? Outra curiosidadezinho, a estação que eu vou mostrar aqui foi uma das estações da linha original, da primeira linha inaugurada, a estação Baker Street. Opa, desculpa, tá aqui. Estação Baker Street é uma das estações originais, ela fica pertinho, coisa de 100 metros do museu de Sherlock Holmes, porque qual que era o endereço de Sherlock Holmes? Baker Street, número 221B. Então aqui à esquerda você tem a fachada do museu do Sherlock Holmes, exatamente o número 221B da Baker Street. Da Baker Street. A última vez que eu fui para Londres, eu fui visitar, mas o museu estava fechado, né? Não sei porquê, se era feriado, o que era, estava fechado, não pude entrar. Uhum. À direita você vê duas fotos, como é que era a estação Baker Street na época da inauguração. Embaixo, em cima não é foto, né? É uma recriação artística, né? Uma pintura de alguém. E embaixo é uma foto recente da Baker Street, não mudou quase nada. E à esquerda, em cima, você vê uma decoração recente da Baker Street mostrando a silhueta do Sherlock Holmes, porque é a estação que supostamente perto da casa do Sherlock Holmes, né? Nossa. Impressionante a perspectiva da foto e do desenho, que são quase idênticas, né, cara? Pois é. O cara que fez o desenho aqui realmente pegou as proporções, tudo muito perfeitas, né? Proporcionou que o cara da foto depois fizesse quase que perfeito. E esse logo aí, ele é muito característico, né? Ele é muito incrível como ele é simples e ele passa uma imagem assim gráfica interessante. Não sei do metrô, né? Esse logo, esse logotipo é incrível. É muito simples, mas ele é muito. Inclusive, eu esqueci de comentar, né? Vou voltar no logo. O nome oficial é London Underground, né? Como está aí, ou somente Underground. E também tem um apelido chamado The Tube, ou o tubo, justamente por causa do formato aí do túnel, né? Então provavelmente o logotipo tem a ver com isso, né? O formato, inclusive do próprio locomotiva, tal, ele é meio arredondado, né? Então talvez o logotipo tenha a ver com isso. Bom, ele transporta, tá aqui, ó. Aqui é o mapa de Londres de metrô, né? Ele tem alguns dados aqui. São 11 linhas, 272 estações, sendo 16 fora de Londres, né, um pouquinho fora de Londres. Ele é o 8º em quantidade de estações no mundo. Comprimento total das linhas, 402 quilômetros. É o 7º mais longo em comprimento de linhas. Ele transporta 1,8 milhão de pessoas por dia, o que dá 296 milhões por ano, número de 2021. É o 44º em quantidade de pessoas por ano. Veja que com 296 milhões por ano é o 44º em quantidade de pessoas, né? Embora seja o 7º em comprimento, né? A tarifa que você paga nesse metrô depende de quantas zonas você atravessa. Você vê que no mapa tem umas partes cinzas de 1 a 9. A zona central é 1, e quanto mais longe do centro, você vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se você pega o trem numa zona e vai para outra zona, quanto mais zonas intermediárias tem, mais caro fica a passagem. Então, ela é meio que proporcional à distância, mas não é por quilômetro, é por zona, né? Bom, tem um paralelo com os números aí da cidade de São Paulo, do metrô de São Paulo? Eu tenho alguns paralelos aqui, sim, eu já vou falar já. Eu só vou colocar outra fotinha aqui, mostrando, por exemplo, as formas de pagamento, né? É aceito o cartão pré-pago, que é esse cara aí, que é o Oyster, que tem um RFID dentro, é um dos mais usados, né, por aproximação. É aceito ainda ticket em papel, embora quase ninguém use, né? Mais turista que vai andar 1 ou 2 vezes aqui compra em papel.
Também aceita o cartão de crédito ou débito contactless com NFC, Apple Pay e Android Pay. Então, você vai entrar na estação do metrô, você pode encostar lá o seu cartão de crédito, débito NFC ou Apple Pay, Android Pay, que já debita na hora e você entra. Ou esse cartãozinho que é pré-pago, que é um dos mais usados ali em Londres, né? A frase icônica Mind the Gap, ela foi criada em 1968, porque existem algumas estações que tem um intervalozinho grande entre um vão, né, entre a plataforma e o trem. Tem alguns lugares que passa de 20 centímetros, inclusive, então toda a estação tem gravações falando, tá, mind the gap, ou seja, cuidado com o vão, né? E ela é tão tradicional que virou camiseta, virou produtos de merchandising lá em Londres, né? Para finalizar, eu vou mostrar um videozinho mostrando a entrada e saída de um trem numa estação, mas antes, alguns dados numéricos aí de quantidades, etc. O mais longo do mundo, não sei se o Roberto vai falar qual é o mais longo do mundo, posso falar? Vou. Vai? Uhum. Tá. Pula. Pula. Tá bom. Você vai falar o de com uma maior quantidade de estações, você vai falar? Vou. Mais movimentado? Vou. Tá. Bom, você falou que só ia falar de Londres e São Paulo, então eu vou falar dos outros. O São Paulo é o 20º mais movimentado, né, com 91 estações, e tem 763 milhões de pessoas por ano, ou seja, quase o triplo da quantidade de pessoas transportadas de Londres. Com menos de um terço das estações. E um quarto do comprimento, praticamente, são 104 quilômetros de linha. Então é um quarto de Cristo, 12 vezes mais denso. Não é 12 por causa dos quebrados, mas eu fiz a conta, o de São Paulo transporta 7,3 milhões de pessoas por quilômetro de linha por ano. Sendo o quarto no mundo nessa estatística. Já não é uma coisa tão ruim, né? O metrô de São Paulo até que é bastante eficiente, só que, cara, em Nova York, em Londres, você não anda 300 metros sem ter uma estação de metrô. Exatamente. Aqui é muito espalhado, né? É muito legal. Então, São Paulo é 7,3 milhões de pessoas por ano por quilômetro e Londres é 736 mil pessoas por quilômetro por ano. É um décimo, né? Dos 32 boroughs que são tipo grandes mega bairros lá em Londres, né, ou distritos em Londres, 6 não são servidos por metrô. Então, só chega trem, tipo um CPTM deles lá, né? Eles têm um CPTM deles lá que chega, né, a Inglaterra inteira, né? Então, tem esses 6 boroughs dos 32 que não tem metrô, aí você tem que se virar com o trem, que depois baldeia, claro, em algumas estações para o metrô, né? E funciona bem pra caramba. Funciona muito bem. E tem, por curiosidade, uma competição chamada The Tube Challenge, para ver quem passa por todas as estações em menos tempo, né? E isso é rastreado pelo Guinness World Records desde 1960. O recorde atual é do ano passado, 2021, onde a pessoa passou por todas as... Quantas são estações que eu falei? São 272 estações. Completou isso em 15 horas, 45 minutos e 38 segundos. Né? E, né, para finalizar, eu vou colocar aqui o videozinho da chegada de um trem numa estação de metrô de Londres, para vocês verem como é que é isso daí, né? É isso aí. Eu me lembrou agora uma questão de engenharia que eu não tinha imaginado. Vocês perceberam, né, a energia que precisa para acelerar um bicho desse, né? Várias e várias toneladas, não tenho ideia quanto são, né, mas deve ser dezenas, centenas de toneladas.
E a aceleração, né, na verdade, é um tranco, é uma aceleração, é uma variação, bom, enfim, é uma aceleração bem forte, né? Quantidade de energia é muito grande. E uma vez, eu não me lembro agora quem comentou isso, que quando tem um trem brecando em alguma estação, os motores elétricos viram dínamos, então ele transforma a energia cinética em eletricidade que acelera algum trem em alguma outra estação. Então eles aproveitam a energia dessa maneira. Vocês acreditam nisso? Bacana, é muito Eles interessante. conseguem jogar para o trilho de volta. Eles jogam para o é o trilho que de usa volta nos no carros. momento em que tem um outro trem acelerando, entendeu? Lógico, eles não devem conseguir fazer isso todo o tempo, mas eles devem ter algum sistema lá, por isso que de vez em quando demora um pouquinho mais para o trem sair. Ele fica lá meio que esperando, eu acho que o voltímetro subir, ele começa a acelerar, alguma coisa nesse centímetro, né? Não sei. É interessante. É um mecanismo usado em alguns carros híbridos e criado no KERS lá da Fórmula 1, né? Exatamente. E, pô, o KERS, bem lembrado, né? Eles usam isso daí na Fórmula E, é basicamente isso. Eu claro, não piloto na Fórmula E, mas eu tenho um simuladorzinho que tem os carrinhos da Fórmula E, e que as provas que você participa, exatamente, você tem que dosar isso que eles chamam de você flutuar com o carro, né? Você dá uma acelerada e deixa a inércia levar um pouquinho ali para carregar um pouquinho a bateria, senão você não consegue completar o circuito, né? A bateria não... A bateria sozinha não aguenta, né? Você tem que ir recarregando ela, pegando toda a inércia que você conseguir e dar soltar o acelerador, né? Para não ficar pegando. Muito Isso leva tempo também, cara. É interessantíssimo o jeito que os caras têm que dosar com isso. Essa da Fórmula E é muito interessante. Você vê que os carros não são os puta carro veloz pra caramba. Às vezes os carros estão no pau ali andando a 180 km por hora, 160 km por hora. Parece que eles estão na puta velocidade de Fórmula 1 e não é. É muito menor, porque o lance ali é outra coisa, né? É desenvolver uma categoria que faça exatamente o foco dos estudos vá para o lado do elétrico. O carro elétrico puro, né? Não é o híbrido que nem a Fórmula 1 é hoje, né? Exatamente. Puro, né? É interessante. E o Marcelo lembrou legal do KERS, que o KERS foi usado na Fórmula 1, né? Sim. Não, está sendo usado até hoje. São dois sistemas de recuperação de energia. Um é o cinético, por isso a letra K de kinetics, e o outro é térmico. Né, ele transforma a energia térmica do freio. Da saída do escapamento. Eu não sei, sinceramente, eu não tenho ideia como é que é isso. Não sei. Fala que é térmico. É outro sistema lá que eu não entendo direito, mas são dois sistemas, enfim. E é isso. Legal. Bom, abração, Henrico, que chegou aí agora há pouco. Abraços. Bom, antes do Roberto ir para a história dele, não esqueçam, quem está aí, entra no canal, assina e dá um like. Mesmo que não vai assinar o canal, dá um like, porque já ajuda a gente a espalhar a nossa live aí para mais gente, tá? Dá um like. Compartilha no WhatsApp, fala que tem o trio lá que fica falando um monte de coisa legal. Os caras doidos. Muito legal. O Marcelo mandou essa semana também aí um ouvinte aí que elogiou bastante o canal, né, cara? Quem que era aquele cara lá? Você conhecia, não? Não conheço, não conhecia, não. Foi surpresa aí, mas bacana. Eu vou recuperar o nome dele aqui, para a gente falar já no ar. Agradecer, é muito bacana o reconhecimento dele aí, cara. Enquanto você procura, posso continuar, Marcelo? Você acha que... Aproveita o Kers, Roberto. Isso. Aproveita que tá no gás aí. Só rapidinho, eu já vou falar o nome dele aqui. Paulo. Tá sobrenome, não sei. É Paulo FSP. Que felicidade ter esbarrado no canal de vocês. Vou acompanhar sempre. Obrigado, Paulo. Espero que você esteja aí vendo a gente. É isso aí, Paulo. Obrigado aí pelo comentário. A gente gosta bastante.